Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, trago uma reflexão que tenho feito nesses anos de ministério sacerdotal e quero trazer para vocês uma vez que eu estava lá em Jaciguá, no Espírito Santo. Uma jovem, bem jovem ainda, uma certa vez numa reunião, virou para todos que estavam e disse: o problema da Igreja Católica, isso lá em 1999, para o ano 2000. Quantos anos? Mas isso me marcou. Ela virou numa das reuniões espirituais, falando sobre o projeto de pastoral e de paróquia. Ela virou e soltou uma frase que eu nunca tinha ouvido antes. E a partir daquilo ficou tão gravado na minha mente que eu trago comigo o significado da palavra e pesquiso sobre isso. Mas mais do que simplesmente a linguística, a palavra, mas é o contexto ao qual ela disse. Que é aquilo que eu acho também como padre e concluo nesse ministério, o problema da nossa Igreja Católica. Qual que é o problema da Igreja Católica Apostólica Romana? Claro que a base de tudo é falta de conhecimento da Igreja, de estudo. Porque se nós conhecêssemos a Igreja, a sua origem apostólica, e até agora, nesse século XXI, nós amaríamos mais a Igreja. Porque só se ama aquilo que se conhece. Então, claro, essa é a base. Falta de conhecimento, de estudo mesmo, de leitura, de aprofundamento. E não deixar se envolver só pelos estudos dos teólogos. Os teólogos devem estar submissos também à tradição da Igreja e ao magistério como um todo. Nenhum teólogo pode, por si só, fundar uma teoria sem que a Igreja, com a colegialidade, dê o seu parecer. Assim foram os concílios e assim também até hoje. Então, a falta de conhecimento e estudo, e às vezes ficar lendo textos filosóficos ou teológicos, sociológicos ou psicológicos, que é a minha área, sem fundamento do arsenal, do conteúdo bíblico original e das tradições, seja ela oral ou a tradição apostólica da patrística, é que tem levado ao conceito do catolicismo e a nossa fraqueza como católicos. Isso a gente tem que pensar e considerar como pena capital para a sobrevivência da nossa consciência cristã católica. Mas eu quero retomar ao termo dessa jovem, muito jovem. E como era o início do meu ministério, isso me impactou muito. E eu trago até hoje, para você ver que é tão forte a palavra que ela usou, que eu trago até hoje. Ela disse na reunião, reunido todos, tinha muita gente, ela falou: Padre Johnny, sabe qual é o problema da Igreja Católica? São os catocos. E eu regalei os olhos mesmo, eu falei: como? Catoco? Eu dei uma risada, ironicamente, e não procurei dar corda para esse termo. E continuando. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Hoje eu trago para vocês essa live dizendo que está voltando de novo com esse coronavírus essas reflexões dentro de mim como padre. A palavra catoco, sondando o dicionário, tem várias terminologias. E aí os professores, os especialistas e doutores em linguística podem avaliar. A palavra catoco, ela compara como um dedo das 5 mãos, catoco. Um dedo pequeno, cortado, mediano. Tem vários simbolismos, mas eu vou levar para o que essa jovem quis pontuar. Ela quis pontuar que os maus católicos, que apenas recebem o batismo, que vai e pede o batismo para os seus filhos, não pede, primeira coisa, o casamento, né? Entram na igreja, sobem ao altar, falam um voto de religião com seu cônjuge e vice-versa, e fala com Deus, e ali na presença do altar de Deus faz um voto de religião, prometendo cuidar dos filhos, batizá-los, educá-los na fé e levá-los até a crisma, a confirmação, para poder apresentar como soldados
de Cristo para o Evangelho. E tudo isso eles fazem esse voto religioso. Ali começa, no namoro, o noivado e o casamento, a questão da palavra katoko. Porque sem conhecimento e sem pertença do corpo de Cristo, da igreja como um todo, eles comprometem o futuro de sua participação como católicos praticantes, convertidos ao Evangelho. E aí se tornam katoko, católico pela metade, mediano, sem essência da sua base de escolha. E aí vem a catequese da primeira infância, vem a catequese pós a comunhão, que eles chamam de perseverança, mas está em muitas mudanças aí, nomenclaturas, mudam-se nomes, mas não podemos perder a essência, porque trocando nome e mudando posições de altar, isso não significa que a igreja melhorou. A igreja melhora a partir de dentro de si, de uma entrega pessoal a Jesus, sabendo que ele morreu na cruz, ele se dá na Eucaristia, ele se dá como pão para que nós possamos dilatar nossas tendas, ampliar nossas tendas e fazer com que nós possamos realmente fazer com que, nesse momento, as pessoas possam entender o mistério da Eucaristia, o mistério do Cristo, que se dá como vítima, como expiação e holocausto por nós. Conhecer o mistério da pessoa de Jesus de Nazaré, sua vida, seu projeto, sua flagelação e sua ressurreição. Os principais mistérios da nossa fé: encarnação, paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso que essa jovem falou: padre, a igreja está cheia de katoko. E nós temos acostumado com isso, porque foram muitos séculos de evangelização onde o poder, o dinheiro, a troca religiosa, né, funcionou por um bom tempo. Mas nós precisamos voltar ao evangelismo natural, à coerência do evangelho. E não é saída e entrada de papa que vai resolver isso. O que vai resolver isso é cada um assumir o seu batismo, o seu compromisso. E a sua crisma, a sua confirmação como adulto na fé, maduros na fé. Pelo conhecimento, porque nós não seguimos os líderes simplesmente. Não é o padre Johnny, que é a pessoa mais importante, ele deve ser respeitado como um pai, como nós devemos respeitar nossos pais, como líder. Mas seguimos uma pessoa específica, humanamente modelo e perfeito, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Yeshua, mas Adonai, Senhor. Ele se fez pobre, simples, encarnou-se. Por isso eu trago sempre a manjedoura, sempre trago aquela figura do menino no presépio, para poder me remediar, para poder remediar mesmo. A palavra correta é remediar as minhas fragilidades na percepção da opção que eu fiz. Porque eu fiz uma opção radical, fundamental, uma opção fundamental, fundante, por Jesus Cristo. E isso todos os dias eu preciso levantar e dizer: hoje eu estou contigo no seu projeto. E aí é ser católico. E isso é conversão. Então, quando essa jovem falou, padre, katoko, e eu avaliando todo o processo, a nossa Igreja Católica do século XXI terá que ser martiria. Lembrando agora essa quarentena. Se nós não expormos nossa fé com coragem, esquecendo os bens materiais, que essa vida é transitória, que essa vida de nada vale, gente. Nós fizemos o processo das cinzas, fizemos o processo de colocar cinzas sobre nossas cabeças e dizer: lembra que tu és pó e em pó retornarás. Convertei-vos e credes no Evangelho. Isso é uma coisa séria. E nós precisamos, e eu pedindo e clamando a Deus nesse tempo de quarentena, pedindo ao Senhor
que me converta em martiria. E aí eu trouxe em mim a palavra catoco de novo. Veio de novo isso. Que tipo de católico que eu sou como padre nesse ministério que Deus, não por meu mérito, mas por misericórdia me concedeu para servir a igreja na posição de sacerdote. E isso tem me questionado muito nesse período quaresmal. E com a minha postura. E eu lembrei dos cristãos católicos que foram martirizados pelos os radicais islamitas e muçulmanos do Oriente. E outros conventos de freiras que foram invadidos, saqueados e violentadas. Eu lembrei de muitas pessoas que deram no tempo de perseguição do comunismo, do radicalismo, do ateísmo, das perseguições, eles deram a vida. Lembrei dos mártires que fugiam da perseguição de um imperador ou outro. Lembrei de muitos que nos nossos tempos lutaram por justiça e paz nos nossos países, nos povos indígenas. Lembrei de muitos que deram a vida consagrando o próprio corpo no altar desse chão e dessa terra. Muitos mártires do passado e de hoje. E eu fico pensando se eu serei catoco, se acontecer comigo. E eu deixo essa pergunta. Se as coisas apertarem, se as coisas forem realmente contra todo o princípio da nossa fé e da crença nesse Deus único, que é protetor de Israel e continua protetor do povo cristão, do povo de Deus. Daquela que Paulo levou para o império e com a própria vida anunciou Jesus, Pedro, Tiago e muitos outros que deram a vida. Como eu me comportaria numa situação? O Estado, os governos, os poderes políticos e públicos são mais fortes e são mais importantes do que a fé, a entrega do martírio? Qual opção eu faria? Eu seria catoco? Diante da proposta de Santa Bárbara. Estudem a história de Santa Bárbara e de todos os outros santos. Que me vem agora Santa Bárbara, me vem aqui também São Lourenço e muitos mártires. Se nós tivéssemos neste período de perseguição contra a nossa igreja, contra a pessoa de Jesus Cristo, eu seria catoco? Agora analise em suas paróquias, na paróquia que eu estou hoje, analise na sua comunidade eclesial. Você é catoco? Pela metade? Mediano? Ou é uma entrega total, vestindo a armadura de Cristo, sendo soldado de Cristo, vivendo a fraternidade, construindo pontes, construindo o amor, a paz entre vocês? Em vez de invejas, disputas, ganâncias, briguinhas de grupos, de sacristias, elogiando um padre, elogiando outro padre e humilhando outros, falando de um bispo, falando bem do outro, falando mal de outro. Nós vamos continuar essas guerras de disputas? Que tipo de católicos somos? Como que defendemos a nossa igreja no sentido da sua essência? Eu não falo de nós passarmos por o lado do relativismo, tanto faz, tanto fez. Eu falo do radical, da palavra, da opção fundamental do Evangelho. Nós pegarmos e tomarmos a frente de uma igreja que é chamada como o povo de Israel, no Monte Sinai, Moisés ouviu do próprio Deus, disse, diga ao povo que eu sou, e eu sou santo. E diga ao povo que o seu Deus é santo, e sede santo como eu sou santo. É essa perseguição, esse foco da santidade é que nós somos católicos, apostólicos. Fora disso, nós temos que parar de guerrear-nos com palavras ou aparências e vaidades e poder, dinheiro. O cristianismo não é uma proposta do bezerro de ouro. É uma proposta de Jesus
encarnado, que se esvaziou de si e deu-se gratuitamente lá na cruz. E se dá em todos os altares, onde o sacerdote celebra a sua Santa Missa, o santo sacrifício incruento da morte e ressurreição de Jesus. Quem será que eu sou? O que será que você é na sua paróquia, na sua comunidade? Catoco? Graça e paz, meus amigos. Fica essa reflexão. Muito obrigado a essa jovem que, lá nos idos de 1999, me falou isso numa reunião. Padre, o problema da Igreja Católica são os catocos. E eu disse, aqueles que só batizaram, que é bom, mas a fé precisa ser acionada. E nesse tempo de perseguição e de martiria, nesse tempo que Deus está provando que muitas vezes os governos são os únicos responsáveis pelo mal que se instalam. Todos, sem exceção. A ganância. Como seria o meu comportamento? Como seria a minha entrega? Por isso eu desejo, irmãos católicos, aí para todas as paróquias do Brasil e do mundo, se voltarmos, que Deus permita, a celebrar em aglomerações, com as portas da igreja e as nossas missas lotadas, nós voltemos mudados e diferentes. Sejamos católicos, verdadeiramente. Porque os piores inimigos que eu tenho percebido na Igreja Católica, e aí fica para os meus irmãos padres e os bispos, nós temos que estar muito atentos. Porque existe muita infidelidade, deslealdade, e existe muito catoco, que são os nossos piores inimigos. E eu falo isso não com ressentimento ou mágoa, e nem porque algo esteja acontecendo. Não, é a minha percepção ao longo da minha vida ministerial, desde 1998, que eu me ordenei padre, e antes, quando eu era da caminhada de igreja, desde a minha adolescência, no movimento Shalom, Arquidiocese de Mariana, desde 1984, que eu caminho nessa igreja, e desde criança eu fui muito presente na igreja, eu percebi e concluo: o mal, às vezes, está mais próximo da gente do que fora do nosso convívio. Todos que tentaram destruir a Igreja Católica, os historiadores é que falam, não sou eu. As forças inimigas externas que tentaram destruir a Igreja Católica caíram. Mas quando nós, internamente, estivermos guerreando, aí pode cair as colunas. É dentro da igreja, de uma grande civilização, é que se destrói a civilização, não é fora. Foi o que aconteceu com os maias, os astecas e todas as civilizações. Tudo no Império Romano, Fenício, Persa, tudo foi traição. E no Império Romano mais ainda, porque houve assassinatos, suicídios, filho matou o pai para tomar o poder. O interno, o que corrói dentro da nossa igreja, é que vai nos destruir. Por isso, nós precisamos a unidade nessa bela diversidade, mas ter muito cuidado com o que pensa e o que vai falar, porque isso tem destruído a imagem da nossa igreja e não tem feito muitos católicos verem as qualidades e os altruísmos de nossos padres e bispos e a nossa igreja bela e linda. E hoje, vendo um post de uma senhora idosa na grade e escrito: pela sua dolorosa paixão, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Este povo me anima. Este povo de fé me diz: Padre Johnny, vai à frente. Mas nunca esqueça, Padre Johnny, convertei-vos e crede no Evangelho. Desejo isso nessa quaresma para todos os católicos. Vamos voltar? Vamos. Todos nós, desde o Papa até o que vai ser batizado nos domingos posteriores. Todos, nos casamentos, na família, o laicato, todos com a mesma finalidade: viver o amor fraternal entre nós. Um abraço, um beijo carinhoso do Padre Johnny, sucesso para vocês. Estamos muito felizes porque vai haver uma mudança extraordinária
em todo o mundo e principalmente na nossa Igreja Católica. Um abraço ao meu querido bispo, aos meus queridos padres da Arquidiocese de Juiz de Fora e a todas as pessoas do bem e de boa vontade. Deus os abençoe. Amém. Salve Maria!